a gente possa desfrutar dessa multiplicação que nós temos falado, né? Você sabe, nós temos declarado que esse ano vai ser o ano da multiplicação. Nós cremos que o Senhor vai nos levar a experimentar de grande multiplicação em tudo aquilo que precisa ser multiplicado. Tudo que é bom, tudo que, né, precisa ser multiplicado na nossa vida, Deus vai multiplicar. Mas é muito importante nós compreendermos que essa multiplicação requer que nós possamos crer. Em primeiro lugar é crer que Deus quer fazer isso, que Deus quer que haja multiplicação, que desde o princípio essa é a vontade de Deus. Deus não criou você para viver na escassez, Deus não criou você ali para viver sozinho. Desde o princípio, o Senhor deu essa ordem, essa direção: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Você vai ver que o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Em toda a palavra você vai ver que o Senhor, Ele quer nos abençoar com toda a sorte de bênçãos. Que o Senhor não tem pouco para nós, mas Deus tem muito. Não é um texto isolado, são muitos textos em que a palavra de Deus fala que o Senhor quer que a gente desfrute, tenha em abundância. O Senhor é um Deus de abundância. Infelizmente, muitos filhos, muitos cristãos têm uma mentalidade de escassez. Uma mentalidade que, não, Deus Ele tem para mim uma medida suficiente para eu viver. Quero te dizer, Deus quer que você tenha muito mais. Mais que o suficiente. Deus quer fazer abundar. Deus quer que os seus celeiros sejam cheios, que os seus lagares transbordem, como nós vimos aqui em Provérbios. Lá em Salmos, capítulo 139, que é o texto base que eu vou usar, verso 17 e 18, diz assim: e quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Veja, o que o salmista Davi está dizendo. Deus, Ele olha para Abraão e diz: Abraão, olha as estrelas do céu, conta. Ah, não é possível, pois é, assim será a sua descendência, numerosa, e não poderá ser contada. Mas Deus deu mais outra imagem e falou: olha, para a areia, conta os grãos de areia. Impossível, assim será a sua descendência. Acredite, meu irmão, os pensamentos de Deus a nosso respeito são abundantes. O Senhor tem pensamentos bons, pensamentos de paz. É assim que Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus tem coisas boas, Deus tem muito para nós, mas nós precisamos entender que tudo que Deus tem, Ele tem para aqueles que sabem que são filhos, para aqueles que creem que são filhos. Não aqueles que têm uma mentalidade de escravo. Oh, meu irmão, acredite. Deus tem tantos pensamentos bons, tantos planos incríveis a seu respeito, que excedem os grãos de areia. É importante que você deixe esses pensamentos de Deus encher o seu coração. É necessário, é preciso você crer, você proclamar essa verdade sobre a sua vida diariamente.
É acordar sabendo, o Senhor tem coisas boas para mim hoje. O Senhor vai me surpreender hoje. Como eu falei, existe uma unção, um decreto dos céus, é divino, que está sobre todos os seus filhos, que é multiplicar-se. Multiplicar-se. Mas veja, a multiplicação, para ela acontecer, é necessário, como já foi falado várias vezes, você precisa reconhecer que Deus já te deu algo. Deus não multiplica o nada. Qualquer coisa multiplicada por zero, é zero. Quantos filhos pensavam que eu tenho é nada? É pouco, como nós vimos aquela viúva. Você tem um pouquinho aqui de azeite, farinha. Mas para ela aquilo é como se fosse nada. Não, você já tem um pouquinho de azeite, tem um pouquinho de farinha. É o suficiente para Deus multiplicar. Então você já tem algo. Deus já te deu algo. E a partir desse algo, Ele vai fazer a multiplicação. Sabe, irmãos, acredite. Quantos aprenderam apenas a administrar perdas, a sobreviver emocionalmente, espiritualmente, financeiramente? São os irmãos que aprenderam a viver uma vida, como eu falei, mais ou menos. Uma vida para ficar mais medíocre, na média. E eu não estou falando, você ser alguém cheio de dinheiro, ficar ostentando, não, nada disso, mas é uma vida abundante. É você ter paz, é você ser alegre, feliz, falar, a vida que eu tenho é vida boa, a minha vida é boa. Todos os dias você acordar e falar, Senhor, obrigado. Você dá aquela respirada e fala, encher os pulmões e falar, Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Você pegar aquele cafezinho preto assim, ó, aquele cheirinho de café e falar, Senhor, obrigado por ter criado um negocinho tão gostoso e cheiroso. Sabe, você acorda feliz, você acorda animado, fala, sabe, você é agradecido. Você tem uma vida boa. Deus quer que você tenha uma vida boa. Eu pergunto para você, sua vida é boa? Ou você está sobrevivendo emocionalmente, financeiramente, espiritualmente? Não quero trazer condenação, mas se você está assim, eu quero te dizer, Deus quer mudar isso. Apenas reconheça, pastor, eu estou mesmo, eu estou de jeito, sobrevivendo, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, espiritualmente, tudo está, eu estou sobrevivendo. Deus não quer que você viva dessa forma, Deus quer que você viva uma vida abundante. Talvez você já parou de sonhar. Você se adaptou com aquilo que você tem, com o pouco que você tem. Você fala, está tudo certo. Mas não é porque você é grato que está tudo certo. É porque você não consegue sonhar mais, você não consegue crer que Deus tem mais que aquilo. O diabo conseguiu te enganar. O diabo conseguiu dizer para você, é isso aí mesmo, essa é a vida que Deus, esse seu Deus sempre, é isso aí, ó. Essa vida. Você poderia ter muito mais, mas você resolveu ser crente. Você resolveu esse negócio aí de ficar indo para a igreja. Parou de sonhar. Ô meu irmão, acredite, o Evangelho nos chama para vermos uma vida abundante. Eu vou repetir isso. Quero que isso fique no seu coração. Você comece a declarar, essa é a vida que Deus tem para mim, uma vida abundante. O Senhor me chamou para frutificação, o Senhor me chamou para o crescimento, o Senhor me chamou para desfrutar de multiplicação. Como eu disse, desde Gênesis,
Esse é o primeiro decreto de Deus sobre o homem. E o decreto não foi resista, não foi aguente, mas o decreto foi frutificar e multiplicai-vos. Então veja, essa verdade revela que a multiplicação não é uma ideia moderna, como alguns pensam, nem uma mensagem de conveniência, mas é parte do caráter de Deus, do plano original para os filhos de Deus. Ah, pastor, mas não é fácil, tem muita luta. Tem, ninguém está dizendo que é fácil, Jesus não falou que é fácil. Ele disse, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, tem bom ânimo, se anima, ei, acorde e fala aleluia, glória a Deus, Senhor, obrigado, eu vou viver as tuas promessas para a minha vida, nesse dia tudo que o Senhor tem para mim eu vou acessar, eu vou desfrutar, porque o Senhor é bom, o Senhor tem o melhor para mim, o Senhor é meu Pai. Mas até quando vem o problema, deixa eu te dizer, sempre que surge uma necessidade, não pense que Deus ele entra em crise, e agora? O Joãozinho está com problema, e agora o que eu faço? Pelo contrário, é nesse ambiente que Deus se move. Está em crise, está com dificuldade, apenas creia, olhe para o Senhor e saiba, Ele vai operar, Ele vai entrar com providência. Você não está só, o Senhor é com você. Posso dizer para você, onde há falta, Deus libera suprimento. Onde há perda, Deus libera restituição. Onde há limite, Deus libera multiplicação. Mas sabe, é importante você entender que os caminhos de Deus não são automáticos. Não é simplesmente falar assim, 2026, o ano da multiplicação. E ficar, vai acontecer. Sabe, não é por osmose. Exige fé. Exige posicionamento, exige alinhamento. Alinhamento da mente, alinhamento do coração. Por isso, meu irmão, hoje o Espírito Santo quer nos conduzir a compreender como Deus se move para multiplicar e como devemos responder a esse mover para viver essa promessa em 2026. Quantos estão comigo? Diga amém. Em primeiro lugar, a multiplicação ela começa quando entendemos a nossa identidade de filho. Acredite, a multiplicação não começa nas circunstâncias externas, mas começa dentro de nós. Quando eu tenho revelação que eu sou filho. O filho tem preocupação de alguma coisa? Que filho fica preocupado? Filho não se preocupa com nada, ele sabe, eu tenho um pai. Meus filhos são assim. Eu, quando estava debaixo da tutela dos meus pais, eu era assim. Eu não ficava pensando, não me lembro eu chegar no meu pai, seu pai, o senhor vai ter dinheiro esse mês para pagar a conta de luz? O senhor vai ter dinheiro esse mês para fazer a compra do mercado, do mês? Vai ter mistura? Nada. Eu simplesmente vivia a minha vida. Na hora do almoço eu queria almoçar. Eu acordava, queria o café da manhã. Eu vou dizer para você, sempre estava lá. Meus pais nunca foram ricos, mas nunca faltou nada para mim. Nunca. Tinha lá meu cafezinho da manhã. Chegava a hora do almoço. Paulo, o almoço está pronto. Eu só sentava, ó. Como diz o cuiabano, manducava. Lanchinho da tarde, pãozinho, ia lá na padaria. Comprava o que? Pãozinho. Pingo de coco. Eu gostava demais. Eu mesmo ia na padaria, dava o dinheirinho. Era a época que você pegava dinheirinho na mão e ia lá na padaria, na esquina. A janta, tudo, irmãos. Não preocupar. Pai, vai ter material escolar? Será que vai ter uma caneta, um caderninho?
Começava a aula, estava eu com a minha mochilinha, todos os meus materiais, e eu indo para a escola com a minha roupinha, ó, tranquilo. Assim eu vivia. Preste atenção, filhos vivem assim. Mas quantos filhos de Deus têm vivido preocupados, ansiosos, e aí não conseguem experimentar de multiplicação, por quê? Porque estão ansiosos, preocupados. Deus, será que o Senhor vai conseguir suprir? Isso não é pergunta que se faz para Deus, Ele é Deus. Você não fazia para o seu pai que é homem, natural, que é falho, você faz uma pergunta dessa para Deus? Pastor, nunca fiz essa promessa para Deus, mas quando você vive achando que você vai ter falta, é a mesma coisa que está perguntando. Você está dizendo, não creio que o Senhor vai me suprir. Quando você fica ansioso, é porque você duvida que Deus vai te sustentar. Mas quando você descansa, fala assim, o Senhor é meu Deus, é o meu provedor, vai estar tudo no jeito. E você descansa, você dorme no outro dia, sai para trabalhar, sabendo que o Senhor é com você. Sabendo que nada vai te faltar. Então acredite, meu irmão, muitos não estão vivendo multiplicação, porque ainda oram como se fossem servos ou escravos, com mentalidade de escassez, não com essa identidade de filhos. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, você é filho. Olha o que o Senhor Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 26. Em diante diz, então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos. O pão de quem? E lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe diz Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Preste atenção, eu quero destacar aqui essa questão do filho. Eu quero destacar a fé dessa mulher, que é impressionante. Uma mulher cananeia, que não era judia, mas que cria até mais que um judeu, que impressionou a Jesus. Aliás, 2 não judeus impressionaram a Jesus, essa mulher e fugiu o nome, o centurão. Os 2 não eram judeus, expressaram uma fé que impressionaram a Jesus. Você consegue imaginar Jesus ficar impressionado com a fé de alguém? Mas o que o Senhor fala aqui para essa mulher cananeia? Que a mesa é preparada para quem? Para os filhos. Aquela mulher não se ofendeu, não recuou, mesmo sendo chamada de cadela, de cachorrinha. Ela simplesmente falou, não, eu não quero só a migalha, eu quero mais. Sabe por que ela insistiu? Porque ela sabia diante de quem ela estava. Ela sabia quem estava diante dela, era o Senhor, o Salvador, o Messias que tinha sido prometido. Mesmo ela não sendo judia, ela ouviu falar dessa pessoa. Ela ouviu a fama dele e falou, eu estou diante dele. Por isso ela pediu, Senhor, me dá desse pão. Aquela mulher revelou uma fé ousada, perseverante e alinhada com o coração de Deus. É assim que nós precisamos ser. Mas sabe, Jesus afirma, filha, o pão é para os filhos. Posso dizer para você que os resultados da sua vida são efeitos das suas crenças. Você precisa crer que você é filho. Você precisa crer que você é amado. Isso é chave para a sua caminhada cristã. Isso é fundamental, é essencial. Não pode faltar isso. Enquanto você se relaciona com Deus, com uma identidade diferente dessa, você não vai acessar aquilo que Ele tem para você, porque o que Deus tem é para os filhos. Você precisa entender que você foi feito co-herdeiro com Cristo. Tudo que é do Senhor é seu, é para você também. O Senhor nos colocou nessa bênção. Toda herança está liberada para mim e para você. Então acredite, você não recebe de acordo com a sua dor,
de acordo com o seu sofrimento, mas com a sua revelação de quem Deus é e de quem você é nele. Quem Ele é o seu pai. Quem você é nele, eu sou filho amado. Você não recebe, sabe, de acordo com a sua necessidade, mas de acordo com a sua revelação de filiação. Creia, não perca esse vício, você é filho. Deixa eu te dar uma ilustração, imagina. O filho de um dono de uma fazenda. E esse menino, ele cresce trabalhando nessa grande fazenda, mas ele nunca soube que o dono era o pai dele. Então ele vive como empregado, com o básico. Ele dorme no quartinho dos fundos, ele nunca entra na casa principal. E um dia alguém chega para ele e revela, fala: ei, sabe quem que é o dono dessa fazenda? O dono dela é seu pai. Veja, você acha que vai mudar alguma coisa? Vai mudar tudo, mas o que mudou? A fazenda é a mesma, o pai é o mesmo. O que mudou foi a identidade. Aquele menino que vivia como empregado, agora vai viver como filho. Agora ele não pede mais licença para entrar na casa, agora simplesmente ele entra. Aliás, ele nem entrava na casa, agora ele vai entrar na casa, vai sentar na mesa e vai comer na mesa com o pai. Porque ele entendeu, ele é filho, tudo mudou. Mas quantos irmãos vivem como esse filho? É filho, é salvo, é amado, é herdeiro, mas tem mentalidade de escravo. Sai, para de dormir no quartinho do fundo. Para de viver como servo. O pai te chama para sentar na mesa com ele. Muda essa mentalidade, é importante. A multiplicação começa quando você entende que a mesa é dos filhos e você é filho. Você quer ver quando a mentalidade é de servo, é de escravo? Quando ora-se pequeno, quando a oração é pequena, quando pede pouco, quando espera pelo pouco, se contenta com migalhas. Ali está sendo revelado o que? Uma crença limitada. E eu preciso te dizer, Deus não é limitado. Deus é uma fonte inesgotável. Não pense você que você honra a Deus pedindo pequeno. Ah, Senhor, tendo só o almoço e a janta, está tudo certo. Não é questão de certo e errado. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Deus, Ele diz que quer que você coma do melhor dessa terra. Não sou eu, isso não é palavra. Ó, pastor, isso é palavra para me deixar alegrinho. Não sou eu que estou querendo te deixar alegrinho. Não é palavra minha, é palavra de Deus, e é para deixar você alegre mesmo. O Senhor quer que você seja alegre. Se Ele está dizendo, eu sou a sua provisão, você não vai viver uma vida apertada, de escassez, você vai viver uma vida abençoada. Veja, tem como ficar triste, sabendo que Deus tem o melhor para você? Sabe, meu irmão, Deus é grande. Deus se alegra quando seus filhos pedem grande, sonham grande, creem em coisas grandes, por coisas grandes, porque isso revela confiança no caráter de Deus. Sabe, o que honra a Deus é você pedir grande, porque você sabe, Deus, Ele é rico, Ele é uma fonte inesgotável. E a vontade de Deus é que eu tome dEle, que eu receba dEle. Isso honra a Deus. Isso alegra o coração de Deus. Pensa você é um pai muito rico, mas os seus filhos não acessam aquilo que você tem, porque não se relacionam com você de uma maneira saudável, porque eles acham que você não vai querer dar muito para eles. Mas o que você tem jamais pode acabar, jamais pode se esgotar. Quando que um pai pensaria dessa forma? Eu vou dar só um pouquinho para eles, mesmo que não vai acabar, vai todo mundo morrer, vai ficar tudo isso aqui. Não, esse pai vai pensar o quê? Eu quero que meus filhos desfrutem, tenham do bom e do melhor. Se um pai, um homem, consegue pensar assim, imagina Deus.
Um homem que é mau e Deus é bom. Você entende isso? Você precisa crer nessa verdade. Então comece a mudar o seu discurso, aquilo que você tem declarado. Se você for pedir alguma coisa, peça grande. Sonhe grande. Não limite Deus por causa das suas experiências negativas do passado. Ah, pastor, no passado, não importa o seu passado. O que importa é quem Deus é e o que Ele quer fazer na sua vida. O problema do seu passado, talvez você não entendeu. Provavelmente, você fez algo ali completamente diferente do que a palavra diz. Você não creu nessa bondade. Então Deus está dizendo, creia na minha bondade. Creia que eu tenho o melhor para você. Quantos irmãos ainda oram para as coisas darem certo? Senhor, eu oro para dar certo. Vou te dizer, pastor, está errado. Ô, meu irmão, para de orar para dar certo, porque já deu certo. Você não ora por algo que já aconteceu. Não ora. Já aconteceu. Comece hoje a orar para multiplicação, para o crescimento, para que as coisas venham transbordar, as bênçãos de Deus transbordem na sua vida. Pare com essas orações medíocres e comece a orar com ousadia. Peça coisas grandes a Deus, isso honra a Ele. Você pode dizer amém? Sabe, meu irmão, chega de viver no mínimo quando Deus te chamou para viver no propósito e na abundância. Por quê? Porque você é filho. Amém? Em segundo lugar, a multiplicação começa quando o coração é curado. Isso aqui é muito importante. Vou dizer para você, esse primeiro aspecto que eu mencionei é vital. Mas esse segundo aspecto, ainda que você saiba que você é filho, mas se você não experimenta dele, você continua sem avançar. Se o seu coração, ele continua ferido, você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Conhece a história de Jó? Você sabe que Jó perdeu tudo. Aos olhos humanos, pode dizer, a história de Jó havia acabado. Porque Jó não perdeu apenas os bens. Ele perdeu saúde, ele perdeu a reputação, ele perdeu filhos, ele perdeu relacionamentos, sonhos. E sabe qual foi o momento chave da restauração de Jó? Não foi quando tudo passou. Depois de tudo, todo o mal que ele sofreu, toda a tragédia, a morte dos filhos, a perda dos seus bens, aquela doença terrível. Depois que tudo aquilo, não, e aí veio, a restauração não foi assim. A restauração veio quando Jó decidiu perdoar e orar pelos que o feriram. Jó, capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando? Quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Presta atenção. Jó experimentou da restituição, e não foi qualquer restituição, foi restituição em dobro, depois que o coração dele foi curado. E como a gente sabe que o coração foi curado? Que ele orou por aqueles que estavam ali atacando a ele. Eles não estavam lá consolando, eles não estavam lá, sabe, levando uma aguinha para ele, levando um remédio lá porque ele estava todo doente, purulento, usando telha, caco de telha para coçar as feridas. Eles não foram lá para dar uma ajuda para amenizar a dor dele, não. Eles foram lá e só aumentaram a dor dele. Você está aí, miserável, porque você desobedeceu, porque você pecou. Sabe aqueles no dia da luta, que ao invés de te colocarem para cima, só ficam te atacando ainda mais, e piorando o seu estado, que já está ruim? Esses eram os amigos. O nome aqui é amigo, mas na verdade podia mudar aqui, os inimigos de Jó. É porque eram os amigos mesmo, eram os que frequentavam a casa dele. É como irmãos, às vezes, da mesma igreja.
Está aqui, mas no dia da luta, ao invés de estender a mão, te atacam, pisam em você. Graças a Deus isso não acontece aqui. Em outras videiras, como eu costumo dizer, aqui não acontece. Aqui os irmãos sempre estendem as mãos para ajudar uns aos outros. Sabe, isso aqui revela um princípio profundo. Deus não libera multiplicação sobre corações presos à amargura. Irmãos, quando eu falo, libera o ofensor, resolve isso na sua vida. Fica pensando que eu estou pegando no pé, eu fico, sabe, pastor, não para com esse negócio, não sou eu, e não é por mim, é Deus e é por você. Ele quer te abençoar, mas você continua ainda milindrado, magoado, que o irmão fez isso, que o irmão falou aquilo, que o irmão te expôs, que o irmão fofocou, porque o irmão que frequentava a sua casa, é o que você contou lá no seio da sua casa, ele colocou aos 4 ventos, aos 4 cantos da terra. Esse irmão me traiu, esse irmão é isso e aquilo outro, e aquilo ali, ó, você acha que é neutro, mas não é. Aquilo está impedindo Deus fazer na sua vida, porque enquanto Deus não sara o seu coração, Ele não opera a multiplicação. Deus não pode multiplicar algo sobre a vida de alguém que ainda está com o coração machucado, ferido, porque tudo que Deus derramar vai se perder. Deus quer fazer uma restituição completa na sua vida. E a restituição de Deus não é simples, é sempre em dobro. Quando Ele restitui, Ele devolve numa proporção maior. Sabe por quê? Porque o caráter de Deus é abundante. A restituição não acontece, como eu falei, quando o problema termina, mas quando o coração está pronto para receber o novo. Enquanto seu coração está ferido, magoado, você não consegue receber o novo, você não pode receber o novo. Talvez você esteja vivendo uma noite de Jó. Está vivendo a angústia de Jó. Eu sei que para viver o que Jó viveu, o negócio tem que ser muito feio. Mas talvez você está passando por lutas terríveis. Sabe, mas eu quero te dizer, a Bíblia garante, não há noite tão longa que impeça o amanhecer de Deus. Vai amanhecer, o sol vai raiar, sabe, Deus está cuidando de tudo. Quando nós olhamos para Jó, para a história de Jó, Deus não apenas restituiu o que ele perdeu, mas Ele restituiu em dobro. Porque é assim o nosso Deus. A natureza dele carrega isso, abundância. Nessa noite, meu irmão, em amor eu te exorto, perdoe quem te feriu. Libere, perdoe quem te ofendeu, quem te abandonou. Sabe, pare de procurar culpados entre as pessoas à sua volta. Reconheça que Deus está no controle do processo. E que sem Ele você não pode fazer nada. Acredite, enquanto você ora e espera a mudança das circunstâncias, Deus está mudando você. Costumo dizer, para Deus mudar as circunstâncias à sua volta, primeiro Ele precisa mudar você. Quantas vezes eu vejo irmãos, pastor, que luta eu estou passando, parece que nunca passa. O problema não são as circunstâncias, o problema é o seu coração. Ele precisa ser curado. Você precisa permitir que Deus cure o seu coração. Senhor, cura o meu coração, sara. Senhor, eu quero liberar os ofensores.
Eu quero perdoar, Senhor. Eu perdoo todos aqueles que me magoaram, me entristeceram, me colocaram para baixo no dia que eu mais precisava. Não me estenderam as mãos no dia que eu precisei. Guarde isso no seu coração. Deus quer mudar você antes de mudar as circunstâncias. Você precisa estar preparado, com o coração sarado para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Você pode dizer amém? Se você está vivendo uma vida de angústia, uma vida de luta, muito conflito, problema de saúde, financeiro, problema conjugal, quero te dar alguns conselhos, mas não sou eu quem vou dar esses conselhos, é o Senhor, a palavra, está lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, 3 conselhos. Se você tomar para você esses conselhos, praticar, você vai desfrutar de multiplicação, de crescimento, de vida abundante. Paulo diz lá em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 12, verso 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então escute, se você está vivendo dias desanimadores, ou desafiadores, aqui estão esses 3 conselhos, para você seguir enquanto a restituição e a multiplicação não chegam. Amém? Primeiro conselho, qual é o primeiro conselho que Paulo aqui dá? Regozije-se na esperança. Eu pergunto para você, aonde está a sua esperança? Na economia? Na política? Você está esperançoso aí nessa caminhada pela liberdade? Joia, ótimo. Desperta Brasil, maravilhoso. Mas é ali que está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? No seu salário? No seu trabalho? No seu cônjuge? Aonde está? No positivismo? Eu preciso te dizer, a sua esperança não pode estar em nenhuma dessas coisas, mas precisa estar naquele que fez a promessa. Há uma promessa de Deus para você. Há uma promessa de vida abundante, há uma promessa de vida, de paz, de alegria. Então, os seus olhos, a sua confiança precisa estar nele. Sabe por quê? Porque ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele falou vai se cumprir, é certo. O que ele falou para você, creia, se aproprie, saiba, vai acontecer. O autor aos Hebreus, capítulo 10, verso 23 diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, primeiro conselho, regozije-se na esperança. Qual que é o segundo conselho de Paulo para mim e para você? Seja paciente na tribulação. Quantos na tribulação só vem a luta, a dificuldade vem, o que ele faz? Retrocede. Ele está servindo ao Senhor, veio a luta, o que ele fala? Estou entregando a célula. Esses dias mesmo, o irmão passando por luta, o que ele mandou? Como foi a mensagem? Estou entregando, vou parar de liderar, não vou estar à frente, nem sei se eu vou mais voltar, e isso e aquilo outro. Veja, isso que tipo de conversa é essa? É a conversa de quem no dia da tribulação retrocede. Mas o que Paulo está dizendo? Na tribulação seja paciente. Ei, calma, eu sou com você. O Senhor diz, não temas, crê somente. Ei, a luta vem mesmo. O mar fica revolto. O mar fica agitado, a tempestade vem. É assim mesmo, o dia mau chega para todos. Mas eu sou com você, eu estou contigo. Não te deixarei, não te abandonarei. Eu vou cuidar de tudo.
Mas calma, descanse. Eu vou fazer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai amanhecer. Essa noite não vai durar para sempre. Vai acabar. Como eu disse, o sol vai raiar. Você pode dizer amém? Então o que você precisa fazer? Acalma o seu coração, meu irmão. Talvez você está aqui me ouvindo e você está passando por tribulação. Talvez é um problema de saúde. Talvez é um problema no seu casamento. Às vezes é financeiro, você está quebrado, falido, endividado. Nome no Serasa, no SPC. Você está recebendo ligação, gente falando que vai te matar. Falando, ó, eu vou te pegar porque você não paga. Mas o Senhor está falando, calma, eu sou com você. Ei, calma. Lembra da tempestade no barquinho? Todo mundo agitado e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Isso é maravilhoso. Na hora da tempestade, durma. Durma, descanse. Se você acordar, a tempestade estiver lá, fala, calma, para. Em nome de Jesus. E ela vai parar. Mar, chega. Ele vai parar. O vento vai acalmar. A calmaria virá, a bonança virá. Apenas descansa no Senhor. Amém, irmãos? Deus está trabalhando em você para te levar para o próximo nível. Ele quer te levar ao crescimento. Então, essa tribulação vai redundar em crescimento. Você vai ter a sua fé alargada, a sua visão alargada, sua musculatura espiritual tonificada. Então, até no dia da tribulação, alegre-se no Senhor, encontre ânimo. Lembra Davi, quando perdeu tudo que ele tinha? Perdeu as mulheres, todas as mulheres dos seus homens, enquanto eles estavam fora, foram tomadas. Os seus bens. O povo queria matar Davi, os seus liderados. E a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. O que fez a diferença foi ele se reanimar no Senhor. E ele se reanimou, recebeu uma palavra de Deus. E ele foi atrás dos inimigos, retomou tudo aquilo que era dele, do povo dele. Mas é necessário nos reanimarmos no Senhor. Isso significa, olha, no dia da angústia, fica tranquilo. Confia, o Senhor está cuidando de tudo, Ele é com você. Você pode dizer amém? Terceiro conselho do apóstolo Paulo, persevere na oração. Parece que o Senhor tem alguma coisa para nós como igreja a respeito de oração. Terceiro culto seguido que o Senhor traz algo sobre oração. Você fala, pastor, não é o Senhor, Deus, é você, pastor. Eu que fico ali imaginando, vendo todas essas palavras que estão sendo ministradas domingo. Eu fiquei vendo, vai ser 3 domingos falando de oração. Não, em nenhuma o tema era oração. Todas entram lá encaixa perfeitamente, porque Deus vem lá e coloca. Oração, querido, vida de oração. Paulo está dizendo, persevere na oração, seja perseverante. Não, ora uma vez e para. Pastor, orei, o emprego não veio e parei de orar. Estava orando, pastor, mas a ferida não seca. Parei de orar. Estava orando, pastor, mas o casamento parece que nada acontece, não muda. É orar até ver o milagre. É orar sempre, orar sem cessar. É assim que Paulo diz aos Tessalonicenses, na primeira carta, orai sem cessar. E aqui no conselho aos Romanos, ele diz, olha, perseverem na oração. Querida, a oração é fundamental para vermos a promessa acontecer. E também para que nós venhamos ter paciência. Senhor, dá-me paciência para esperar o tempo que for necessário. Que eu preciso aprender com essa situação, que eu tenha paciência para aprender. Guarda o meu coração, guarda a minha vida. Acredite, você não vai sucumbir, o Senhor está cuidando de você. Sabe, não ore porque você está vendo, ore apesar de não estar vendo. Ore simplesmente porque você está crendo que o Senhor está agindo. Como Daniel, ore até que o anjo traga a resposta.
E não se esqueça que a oração da nova aliança não é respondida porque você é bom, porque você merece, porque você se comportou bem. Mas a oração que você faz é respondida porque você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Porque você se apresenta diante do Senhor com sangue. É isso que faz com que a sua oração seja recebida. É isso que faz com que a sua oração seja respondida. Se tem o sangue presente, o Senhor te ouve. Se está apoiado, confiado em Cristo, o que Ele fez na cruz, na justiça dEle, então a sua oração é respondida. Você pode dizer amém? O que a palavra diz? Que Jó, ele desfrutou do milagre, a sorte dele foi mudada quando ele orava pelos seus amigos. Lembra quem eram esses amigos, né? Aqueles amigos que ao invés de te ajudar, te atrapalham. Deixa eu te dar uma ilustração. Olha para esse copo rachado aí na imagem. Passa para nós a imagem. Cadê a nossa projeção dos nossos irmãos? Olha lá. É possível encher um copo de água cheio de furos, rachado? Se você colocar água nesse copo, o que vai acontecer? Vai escorrer. O problema ali é a fonte? Não, o problema é o recipiente. Escute. Amargura, falta de perdão, dor não tratada, são rachaduras na sua alma. Deus, não há nenhum problema nele. Deus é fonte abundante. Mas Ele precisa curar o nosso coração, para que nós possamos reter o que Ele derrama sobre nós. Enquanto a ferida, tudo que Deus vai derramar sobre você, vai escorrer, vai sair, vai se perder. Não adianta, por isso que você precisa primeiro ser curado. Jó, ele só recebeu o dobro quando ele decidiu liberar perdão. Eu sei, parece às vezes repetitivo essa questão, mas irmãos, tem gente que não resolve isso. E a vida dele fica bloqueada, fica travada, ele não sabe por que ele vive cheio de conflito, confusão. Ele vai levando, deixa eu dizer, você vai continuar vivendo, a sua vida vai seguindo, mas deixa eu te falar, você nunca vai conseguir viver no propósito de Deus. Você nunca vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você, enquanto esse copo não for restaurado. Você precisa ficar livre de toda mágoa, de todo ressentimento. O seu coração precisa ser um coração que não é governado pela injustiça sofrida. Um coração que está pronto para perdoar e esperar a restituição e a multiplicação que vem de Deus, e não da vingança do próprio braço. Por isso, meu irmão, resolva hoje no seu coração todas as situações ali responsáveis pelas suas perdas, inclusive as que você mesmo ali causou. Resolva isso. Pare de ficar olhando para o passado. Pare de ficar procurando culpados. Lembre-se, você foi perdoado. Da mesma forma que você perdoou, perdoe também. Quem te perdoou é perfeito. Ele podia escolher não te perdoar, mas sendo perfeito, sem errar, Ele te perdoou. Você é imperfeito. Eu e você somos falhos. Por que não perdoar aquele que falhou conosco, se nós também falhamos? Você está entendendo? Isso é chave. Isso é chave. Quer desfrutar do favor, da restituição, da multiplicação? Libere os ofensores, perdoe, resolva isso na sua vida. Quantos podem dizer amém? E em terceiro lugar e último, a multiplicação começa quando nós estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Diga assim: lugar certo, hora certa, com as pessoas certas. Veja, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes não foi apenas um milagre de provisão. Sabe o que é precioso? Foi um milagre de alinhamento. É precioso demais. Vamos ler Mateus 14, 15 a 21. Olha lá, ao cair da tarde, finalzinho de tarde, preste atenção. Vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto. Olha, o lugar não é bom.
E vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Está vendo que Deus, Ele gosta de fazer o negócio muito mais do que precisa? Alimentou todo mundo e sobrou quantos, irmãos? 12 cestos cheios. Está vendo que Deus é um Deus de abundância? Ele não tem esse negócio de sentar na mesa assim, ó, um pedacinho para cada um. Você lembra disso aí? Alguém viveu isso aí? Meu tio está aqui, o tio não está aqui. Houve um tempo que eu lembro assim que a mistura tinha assim, era contada a quantidade para cada um. Sempre tínhamos o que comer, mas era contadinho. Fala a verdade, não é ruim? Não é gostoso sentar e falar assim: deixa eu comer o quanto eu quero. Eu quero 3 bifes, um não, eu quero 3. Você não senta na mesa, você vê que é bifão, cebolado, você fala um só. Aí você come um e fica babando com vontade de comer outro. Mas não pode, que é um para cada um. Não, Deus não é assim. Come o quanto você quer. E ainda eu vou fazer super abundar. Eu vou multiplicar e vai sobrar ainda. Não é para comer só, para ficar cheio, já ficar satisfeito. Mas além de você ficar satisfeito, ainda vai sobrar 12 cestos. Porque eu quero te mostrar, eu sou o Deus da multiplicação. Eu sou o Deus que faz além daquilo que você pede. Imagina. Isso não é maravilhoso? Só 5.000 homens, além de mulheres e crianças, comeram. De 5 pães e 2 peixinhos. Se tinham 5.000 homens, provavelmente tinha pelo menos ali mais quantas pessoas, entre mulheres e crianças? Vamos jogar abaixo, pelo menos mais 5.000. Dizer que era uma mulher para cada homem. Sem contar a piazada. E aí tinha aqueles que tinham 10 piá. Não tinha televisão. Não tinha joguinho para ficar no celular. Só não nascia um por noite porque não é coelho. Senão era uma criança por noite. Se viver 10 anos, ela, imagina, não parava. Aleluia. O que eu quero te mostrar aqui? Caminhar para a gente orar daqui a pouco. Muitos irmãos ficam esperando, né? Ali um momento apropriado, uma ocasião que ele julga ser a ocasião que Deus vai se mover. Condiciona o tempo, o lugar e as pessoas. E aí isso tem impedido muitos de receberem. Porque Deus não vê como nós vemos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados. Jesus, ele aguarda o momento certo para se mover. Aquele cenário, aos olhos humanos, parecia improvável, uma ação, um milagre. Tudo ali, aos olhos humanos, você olhava e falava: aqui é o fim da linha. Nós vamos perecer. Mas para o Senhor era o momento ideal para manifestar o milagre. O deserto, que não é um lugar apropriado, se tornou o lugar correto. O horário, fim do dia, já está acabando o dia. Já não tem muito o que fazer, está tarde. Era a hora certa. Uma multidão com fome, certamente esbravejando. Gente com fome normalmente fica mal educada. E aquele povo não era fácil. Imagina aquele povo. E os meninos querendo leite. E aí a mãe ficava irritada. Começava aquela coisa toda. Imagina aquela multidão. Mais de 10.000. Será que não tinha gente reclamando? Uma multidão sedenta. O Senhor falou: as pessoas certas. Recursos insuficientes. Só 5 pães e 2 peixinhos para 10.000. Como é que faz? Só que tinha um detalhe: Jeová Jireh estava presente.
O Deus da provisão estava presente, o que multiplica estava presente. Então foi exatamente naquele cenário desfavorável que Deus decidiu agir. Primeiro, o deserto, o lugar certo. Pastor, o deserto não é realmente o melhor lugar para multiplicação, não é. Deserto fala assim, é aquele dia de luta, é aquele dia de... Sabe aquele líder, aquele dia que a sua célula parece... Tem 2 pessoas, que ninguém mais quer ir na célula, a célula parou. Você fala, meu Deus, o líder se vê num deserto. Mas é nessa hora, esse é o momento da multiplicação. Sabe por quê? Porque esse é o momento que você depende totalmente do Senhor. Ou você depende dele ou você morre. Então você não quer morrer. O que você faz? Você corre para Deus. Às vezes quando está tudo muito bonitinho, você acha que é você e você fala, joga aqui no meu peito que aqui eu domino e é gol. Pode deixar comigo. Pode deixar. Toca para o pai aqui que o pai resolve. Tá tudo bem. Dinheirinho na conta. Saudável. Casamento, redondinho. Tudo alinhado. Aí você tem uma tendência de se voltar para si, confiar na força do seu braço. Mas quando o negócio está feio, nada dá certo, sabe? Parece que o céu está fechado, Deus não está te ouvindo. As suas orações não são respondidas. O que você faz? Você começa a clamar. Você não ora mais. Você perde o sono, você faz vigília. Você não jejua mais, você perde a fome. Você deixa de comer. Você fica ali, Senhor, o Senhor faz, é igual Ana. Senhor, me dá um filho, me dá uma criança. É igual Raquel. O Senhor me dá um filho, eu morro. Mas não dá. Então você corre para o Senhor, você depende dEle. E aí o milagre vem. Então às vezes, no momento que você acha que Deus te esqueceu, que Deus não está olhando para você, é a ocasião perfeita para o milagre se manifestar. Tudo que você precisa é continua, não para. Não para. Tem 2, tem 1 na célula. Calma, persevera. Seja fiel no pouco, Deus vai te honrar. Deus vai te usar, Deus vai fazer você alcançar muitas outras pessoas para a glória dEle. Muitos serão salvos na sua célula. Sabe o que é precioso? O texto diz assim, então, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva. Veja, não é apenas o lugar ser o lugar certo, mas precisa ser removida toda a distração. Quando que o milagre aconteceu? Quando todos se assentaram e olharam para o Senhor. Enquanto você está disperso, distraído por causa do problema, da situação, olhando para lá e para cá, olhando para o vento, você não vê o milagre. Então o Senhor fala, ei, senta todo mundo, olha aqui para mim. A bênção vem quando nossos olhos estão em Cristo. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, andou sobre as águas. Quando ele olhou para a tempestade, afundou. Você está entendendo? Toda distração impede a multiplicação. Pare de se distrair com os problemas. Pare de dar, foco nos problemas. Colocar os holofotes nos problemas. Coloque os olhos em Cristo. Olhe para Ele. Então é o lugar certo, organizado, todo mundo parando e olhando para Jesus. Senta, descansa, olha para o Senhor. Você pode dizer amém? Mas não era só o lugar certo, mas também a hora certa, o fim do dia. Os discípulos falaram, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Para eles era tarde demais, mas para Jesus era o momento exato. Preste atenção, o tempo que parece atraso para você, pode ser o tempo perfeito de Deus. Você já aprendeu isso? Jesus nunca chega atrasado. Ele não chega adiantado, mas também não chega atrasado. Lembra Maria? Marta? Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes,
Lázaro não teria morrido. Mas o Senhor não tinha chegado atrasado. 4 dias já que Lázaro estava já putrefando, fedendo. Quando abriram, tiraram a pedra, aquele cheiro terrível. Já estava em decomposição. Mas o Senhor não chegou atrasado. Chegou no momento em que a glória dele se manifestou e ninguém pôde duvidar do milagre, que aquele ali realmente foi um milagre divino. Sabe, o Senhor chega quando ninguém consegue explicar, para que o milagre seja inegável. Não sei se você sabe, se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro ao 3º dia, a ciência tem uma explicação para dizer que alguém que estava naquele estado poderia voltar. Ele apenas ficou num estado, eu não sei explicar, mas depois de 3 dias ainda é possível voltar à vida. Mas depois de 4 dias é impossível. Então a ciência não pode questionar esse milagre. Realmente, só Deus poderia fazer aquilo. Senhor, Ele chega na hora certa. Sabe, querido, a multiplicação não acontece quando tudo está confortável, mas quando nós confiamos no tempo de Deus. Confie, descansa, o Senhor está no controle de tudo. Você pode dizer amém? E as pessoas certas. Quem eram as pessoas aqui? Jesus, os discípulos, o menino e o povo. O milagre aqui envolveu 4 tipos de pessoas. O povo que estava com fome, o menino que entregou tudo que tinha, os discípulos que entregaram um pouco a Jesus, e Jesus, a fonte da multiplicação. Preste atenção, o alinhamento de Deus. Se o menino não entrega, não há semente. Se os discípulos não levam a Jesus, não há milagre. Se Jesus não abençoa, não há multiplicação. Então preste atenção, Deus multiplica quando estamos conectados às pessoas certas e à fonte certa. Acredite, meu irmão, o que você entrega nas mãos erradas se perde. O que você entrega nas mãos de Jesus se multiplica. É como uma semente. Uma semente é poderosa, mas se você colocá-la no asfalto, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Se você colocar a semente na água, o que vai acontecer? Ela vai apodrecer. Mas se você colocar na terra certa, no tempo certo, ela vai frutificar. Vai germinar, crescer e frutificar. Então precisa as coisas estarem alinhadas. O problema não é a semente que você tem, acredite, mas aonde você está plantando. Preste atenção. Com quem você está caminhando, a quem você está entregando o que Deus te deu. A multiplicação, meu irmão, não começa na quantidade do que temos, mas no alinhamento de lugar, tempo ou hora, pessoas e a direção de Deus. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, acredite, o pouco se torna suficiente. O insuficiente se torna abundante. E ainda sobra, sobeja. Guarde no seu coração isso. É sobre onde você está, com quem você caminha e a quem você entrega. Por isso eu te digo, te exorto nessa noite em amor, não saia do lugar antes da direção de Deus. Não despreze o tempo do processo. Não caminhe com quem não honra o que Deus colocou em você. E entregue o pouco que você tem nas mãos certas. Eu posso dizer para você, o milagre dos pães e dos peixes não começou na multiplicação. Começou quando todos se assentaram, quando pouco foi entregue e quando Jesus ergueu os olhos ao céu. É um alinhamento. Não é sobre o tamanho do que você tem nas mãos, é sobre quem você reconhece como fonte. Acredite, quando você entrega o pouco nas mãos de Jesus, Ele abençoa, Ele multiplica, Ele distribui e ainda faz sobrar.
Você pode dizer amém? Se você, meu irmão, está no lugar certo, esperando no tempo certo e conectado com as pessoas certas, a multiplicação é apenas uma questão de tempo. Vai acontecer. Vai acontecer. Você pode dizer amém? Eu concluo dizendo para você, hoje nós aprendemos que a multiplicação, ela não é um acaso, mas ela é um mover de Deus, que acontece quando o nosso coração, a nossa mente e a nossa postura estão alinhadas com o céu. Isso é muito importante. Acredite, Deus não nos trouxe aqui apenas para ouvir uma palavra bonita, mas Ele nos trouxe aqui para alinhamento, para cura, para ativação espiritual. Essa mensagem não é sobre o que você perdeu, não é sobre o que faltou, não é sobre o que deu errado, é sobre o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Basta alinhar essas questões. Volte os seus olhos para o Senhor. Talvez você chegou aqui cansado, vivendo no limite, administrando perdas, tentando sobreviver, emocionalmente, espiritualmente ou financeiramente. Sabe, o Espírito Santo está dizendo hoje, chega de sobrevivência, é tempo de multiplicação. Você pode dizer amém? Quero dizer para você, o mesmo Deus que fez Davi entender que seus pensamentos são mais numerosos que os grãos de areia, o mesmo Deus que mudou a sorte de Jó, o mesmo Deus que multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, é o Deus que vai se mover e está se movendo sobre você hoje, e assim será sempre. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Toda necessidade que você vir a passar, quero te dizer, existe um Deus multiplicador, pronto para agir, que é presente na sua vida. Quero declarar, 2026 não será um ano de sobrevivência, será um ano de frutificação, de crescimento, de multiplicação, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Fique de pé aí onde você está. Eu quero orar. Fazendo 3 apelos. 3 apelos. E eu quero que, se você se enquadra em qualquer um desses apelos, eu não vou chamar para você vir aqui à frente. Você vai ficar aí no seu lugar mesmo. E nós vamos orar juntos, como igreja. Mas o primeiro apelo que eu quero fazer é sobre a identidade de filho. Talvez você está aqui e reconhece que por muito tempo tem orado pequeno, tem sonhado pequeno, tem vivido como quem pede migalhas. Ô meu irmão, se você percebe que precisa alinhar a sua mente, a sua identidade de filho, esse primeiro apelo é para você. São filhos que foram feitos filhos, mas não vivem como filhos. Não creem que tudo que o Senhor conquistou na cruz é para você. Se você é essa pessoa, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Toda a igreja, eu quero que você fique de olhos fechados, não precisa ficar olhando ninguém à sua volta. Nós estamos nos minutos finais da nossa reunião. Se você é essa pessoa que não tem vivido como um filho, mas como um servo, como um escravo, coloque a mão no seu coração e declare assim comigo. Diga, eu não sou escravo. Diga, eu não sou órfão. Diga, eu sou filho. Diga, a mesa é minha herança. Diga, eu recebo hoje a mentalidade do céu. E agora, por alguns instantes, você aí, ore ao Senhor, declarando essa identidade sua nele.
Diga para Ele: Senhor, eu creio que eu sou filho, eu creio que eu sou amado. Senhor, eu quero viver assim todos os dias da minha vida. Oh Espírito de Deus, olha para cada um dos teus filhos, Senhor, que oram ao Senhor nesse momento. Meu Deus, que cada um deles vivam, ó Deus, diariamente como filho, que eles tenham liberdade, Senhor, de entrar, ó Deus, na Tua presença, Senhor, e pedir, sabendo que o Senhor tem o melhor para eles. Pedir por uma cura, sabendo que o Senhor quer curar e crendo que o Senhor vai curar. Senhor, pedindo por uma bênção financeira, sabendo que o Senhor quer abençoar eles financeiramente. Pedindo pela restauração do casamento, sabendo que essa restauração está preparada ali para eles, porque o Senhor é Pai e o Senhor tem o melhor para cada um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Segundo apelo é para a cura do coração. Se existe alguém aqui que carrega dor, feridas, mágoas, ressentimentos ou culpa, se você está vivendo, meu irmão, uma noite de Jó e percebe que precisa liberar perdão para viver restituição, quero te dizer, hoje não é noite de acusação, é noite de libertação. O que a palavra diz? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Feche os seus olhos aí por um instante. Traga a sua memória agora o nome daquela pessoa, daquela situação que te magoou, que te feriu, que gerou em você um trauma. Traga a sua memória, talvez o seu pai, a sua mãe que te abandonou, talvez um ente querido que abusou de você, alguém que te enganou, alguém que te deu calote, te deu um prejuízo financeiro muito grande. Eu não sei qual é a mágoa, qual o ressentimento, qual é a dor, qual é a ferida, mas o Senhor está dizendo: eu quero curar agora, eu quero curar agora, eu vou curar, eu vou tirar esse trauma. Repita assim após mim. Diga: Pai, eu libero perdão, eu solto esse peso. Diga: Senhor, eu confio no Teu processo. Diga: Pai, cura o meu coração, para que eu possa receber o novo. Quero te dizer, meu irmão, enquanto você perdoa, Deus está providenciando a restituição. Não permita que essa mágoa continue no seu coração. E o último apelo, e nós vamos cantar uma canção e encerrar, é sobre a entrega do pouco. Aquele menino entregou o pouco. Talvez você vai dizer: ah, pastor, já veio falar de dinheiro. Não, não vou falar de dinheiro. O pouco é você, é o seu coração. Talvez você não tenha se entregado a Deus por inteiro. Talvez você tenha se entregado parcialmente. Senhor, até aqui eu vou com o Senhor. Até aqui o Senhor pode fazer, o Senhor pode agir. Meu casamento, o Senhor pode, nas minhas finanças, mas nessa área aqui o Senhor não mexe. Eu sei que ninguém fala assim, mas você sabe aquilo que você não tem entregado para Deus controlar. Você sabe aquilo que você tem lutado com todas as suas forças para controlar. Quer fazer do seu jeito, da sua maneira. E Deus está dizendo: eu tenho muito mais para você, eu posso fazer muito melhor do que você. Deixa eu fazer, deixa eu assumir o controle. Deixa eu cuidar de tudo. Talvez você diz: Senhor, eu não sou digno. Não, querido, você não é digno, nós não somos dignos. O que temos é pouco, nunca vamos ter o bastante para o Senhor. Mas Deus nunca pediu muito.
Deus pede o pouco mesmo. Deus pede o seu coração por inteiro. Deus quer você integralmente nele, com o seu coração voltado para Ele. Apenas entregue. Sabe, Deus não está pedindo hoje explicações. Ele está pedindo apenas entrega o controle. Você pode dizer: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. O pouco que tenho eu entrego ao Senhor. Oh, meu irmão, levante as suas mãos agora como sinal de entrega. E repita após mim, diga: Senhor Jesus. Diga: eu reconheço o Senhor como minha fonte. Diga: Senhor, eu entrego pouco. Eu confio no teu tempo. Diga: eu me posiciono no teu propósito. Diga: multiplica, Senhor, aquilo que eu não consigo. Diga: faz de mim um canal de bênção para a minha geração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar essa canção. Encerrar cantando essa canção. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Você é filho, querido. Essa é a sua identidade. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. Eu nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode dizer glória a Deus. Aleluia, você é filho, você não é escravo do medo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Se você foi abençoado, erga suas duas mãos para o céu e bem forte diga: graças a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, a sua casa, e você viva todos os dias sabendo que é filho, que é amado. Seja curado, seja livre de todo o mal. Viva debaixo da paz, da shalom, da alegria do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Dê um abraço no irmão que está do seu lado, cumprimente ele com a paz. Deus te abençoe.